Me dê um mês para decidir se você é realmente o cara certo, disse minha noiva. Eu respondi, sem pressa, tome seu tempo. O que aconteceu em seguida a deixou implorando por uma segunda chance. Deixa eu te contar como meu mundo virou de cabeça para baixo numa terça-feira qualquer de manhã. Estou aqui no meu escritório no centro de Salvador, café esfriando enquanto analiso números da carteira de um cliente, quando meu celular vibra com uma mensagem da Larissa. Estamos juntos há 5 anos, noivos há 10 meses com nosso casamento de verão já reservado num lugar lindo nos arredores da cidade. Pensei que fosse ela perguntando o que eu queria para o jantar ou reclamando do chefe dela na loja. Ao invés disso, leio as palavras que mudariam tudo. Felipe, preciso de um mês para avaliar se você realmente vale a pena eu dedicar minha vida inteira a você. Isso é importante para mim. Assim, do nada. Sem contexto, sem aviso, nada. Fiquei olhando para essa mensagem uns 10 minutos, lendo de novo e de novo, esperando a mensagem seguinte que explicaria que isso era algum tipo de brincadeira ou erro. Nunca veio. Meu primeiro instinto foi ligar na hora, perguntar que diabos estava acontecendo, mas algo no meu peito me disse para parar. Então digitei algo simples. Pode ficar à vontade, Larissa. Entendo. Depois larguei o celular e tentei focar no trabalho, mas minha cabeça estava a mil. 5 anos juntos. Tínhamos conversado sobre filhos, escolhido nomes para bebês, discutido se íamos morar no subúrbio ou ficar no centro. 10 meses atrás, tinha me ajoelhado na frente da família toda dela na festa de casamento da prima, e ela chorou de felicidade enquanto todo mundo aplaudia. Agora de repente ela precisava avaliar se eu valia a vida dela? Quanto mais pensava, mais algo não batia. Isso não era a Larissa tendo frio na barriga ou nervosismo pré-casamento. Isso parecia calculado, como se alguém tivesse ensinado exatamente o que falar. Na hora do almoço, em vez de estar arrasado ou com raiva, me peguei curioso sobre uma coisa que nunca tinha examinado direito: nossas finanças. Olha, eu sou analista financeiro de profissão, mas quando se tratava da nossa situação pessoal, estava no automático há anos, só cuidando das coisas para manter a paz. A Larissa morava no meu apartamento no centro e me pagava só o suficiente para cobrir o condomínio, sem falar na parte dela do financiamento. Estava no meu plano de saúde da empresa porque o trabalho dela na loja oferecia uma cobertura péssima. O carro que ela dirigia todo dia? O financiamento estava no meu nome porque o CPF dela estava sujo. Os cartões de crédito dela estavam estourados de tanto shopping e viagem com as amigas, então tinha colocado ela como dependente nos meus para emergências que aconteciam 2 vezes por semana. Comecei a fazer as contas, e era impressionante. Estava basicamente bancando o estilo de vida completo de outra pessoa adulta enquanto ela contribuía com o mínimo e ainda agia como se estivesse me fazendo um favor. A mulher que precisava de um mês para decidir se eu valia a vida dela estava vivendo da minha estabilidade financeira há anos sem nunca reconhecer. Essa ficha caindo me acertou como um balde de água fria. Isso não era sobre amor ou compatibilidade ou se éramos certos um para o outro. Era sobre ela me tratar como um recurso em vez de como um parceiro. Enquanto eu estava cuidando de tudo em silêncio para evitar briga e manter nosso relacionamento tranquilo, ela tinha ficado tão confortável com o esquema que se sentia no direito de me colocar em teste. Então fiz o que qualquer bom analista faria: comecei a fazer ligações. Primeiro, liguei para o Paulo, meu síndico, e perguntei sobre procedimentos de despejo para inquilinos que não estavam no contrato. Conversa profissional, só negócios. Depois liguei para o meu plano de saúde durante o período de cadastro e perguntei sobre remover uma companheira de fato do meu plano. Por fim, entrei nas minhas contas de cartão de crédito e revisei todos os gastos compartilhados do ano passado. Cada jantar fora, cada ida ao shopping, cada escapada de fim de semana. Estava pagando tudo enquanto me convencia de que era porque ganhava mais e queria ser generoso. Mas generosidade exige gratidão, e olhando para trás, não conseguia lembrar da última vez que a Larissa tinha me agradecido por alguma coisa. Ela só esperava. Quando cheguei em casa naquela noite, a Larissa já estava fazendo uma mala. Tinha deixado um bilhete na bancada da cozinha pedindo espaço e dizendo que ia ficar com a amiga Bianca por um tempo. Sem explicação sobre a mensagem, sem conversa sobre o que realmente estava rolando, só ela pegando roupa e produtos de beleza como se fosse para uma viagem normal de fim de semana. Acho que é melhor para nós dois agora, disse sem fazer contato visual.
Preciso resolver as coisas. Fiquei observando ela fazer a mala e não disse uma palavra. Parte de mim queria fazer perguntas, lutar por respostas, implorar para ela ficar e resolver qualquer coisa que fosse isso. Mas uma parte maior de mim estava curioso para ver quanto tempo duraria essa avaliação dela depois que percebesse que sua rede de segurança financeira estava prestes a desaparecer. Ela me beijou no rosto ao sair, como se nada tivesse mudado, como se não estivesse indo embora de 5 anos juntos para descobrir se eu era bom o suficiente para ela. A porta fechou, e fiquei sozinho no apartamento que dividíamos há 3 anos, cercado de todos os móveis que eu tinha comprado e todas as fotos da nossa vida juntos. Foi aí que fiz as ligações que mudariam tudo. A quarta-feira de manhã foi quando tudo que eu tinha colocado em movimento no dia anterior desabou no mundo da Larissa como um castelo de cartas. Estava no escritório cedo, revisando relatórios trimestrais, quando meu celular começou a vibrar que nem uma vespa brava. Mensagem atrás de mensagem atrás de mensagem. Quando finalmente olhei, eram 45 mensagens e 19 chamadas perdidas, todas da Larissa. As primeiras mensagens estavam confusas. Felipe, meu cartão foi recusado na cafeteria. Pode verificar se tem algum problema. Depois foram ficando progressivamente mais frenéticas. O posto também recusou meu cartão. O que está acontecendo? Na mensagem 20, ela tinha descoberto: você me tirou dos seus cartões de crédito? Tá falando sério? E na mensagem 40, estava em pânico total: Felipe, não consigo comprar comida. Não consigo abastecer. Você não pode simplesmente fazer isso comigo. Deixei o celular de lado e voltei para os relatórios. Queria um mês para avaliar se eu valia a vida dela? Bom, estava prestes a ter uma imagem bem clara de como era a vida sem meu apoio financeiro. Lá pelas 10 da manhã, o telefone do escritório tocou. Era o Gustavo, irmão da Larissa, e ele estava furioso. Felipe, que diabos tem de errado com você, cara? Não pode simplesmente cortar a Larissa assim. Isso é violência financeira. Tive que rir disso. Gustavo, deixa eu te explicar uma coisa. Violência financeira é quando você controla o acesso de alguém ao próprio dinheiro. Eu tirei a Larissa como dependente dos meus cartões de crédito porque não estamos mais juntos. Ela tem o próprio trabalho, os próprios cartões de crédito e a própria conta no banco. É uma mulher de 31 anos com um cargo de supervisora de vendas. Pode se sustentar sozinha. Mas ela estava dependendo de você há anos, ele rebateu. Não pode simplesmente mudar as regras da noite para o dia. Não mudei regra nenhuma, Gustavo. A Larissa mudou quando decidiu que precisava avaliar se eu valho o tempo dela. Bom, agora ela pode avaliar como é a vida se bancando sozinha. A conversa desceu o nível a partir daí, com o Gustavo me chamando de tudo menos gente boa antes de desligar na minha cara. 20 minutos depois, minha assistente bateu na porta. Felipe, tem uma mulher na linha 2 que diz ser sua futura sogra. Diz que é urgente. A Marlene, mãe da Larissa, estava ainda mais alterada que o Gustavo. Felipe, querido, não sei o que deu em você, mas precisa resolver essa situação com a Larissa agora mesmo. Ela me ligou chorando, dizendo que você cortou todos os cartões dela e que nem comida consegue comprar. Respirei fundo e usei minha voz mais profissional. Marlene, eu e a Larissa estamos dando um tempo enquanto ela avalia nosso relacionamento. Como não estamos juntos no momento, achei que fazia sentido separar nossas finanças. Ela tem a própria renda e os próprios cartões de crédito. Mas esses cartões estão estourados, Felipe. Você sabe disso. Então talvez ela devesse focar em quitar em vez de avaliar se sou bom o suficiente para ela. Teve uma pausa longa. Você está sendo cruel, Felipe. Isso não é típico de você. O que não é típico de mim, Marlene, é me defender. Mas estou aprendendo. Depois que desliguei, me bateu o quão fundo isso realmente ia. Não era só a Larissa que tinha se acostumado com meu apoio financeiro. A família toda dela estava se beneficiando disso há anos. Os consertos do carro do Gustavo quando estava desempregado. A ajuda da Marlene com as contas quando a aposentadoria não dava. O presente de casamento da prima da Larissa que eu tinha bancado. Todos tinham se acostumado com o Felipe Caixa Eletrônico, e agora estavam em pânico porque o acesso tinha sido cortado. A verdade estava cristalizando.
Nunca tinham me respeitado de verdade. Eu era só estável e aceitável, mais importante, disposto a abrir a carteira. Na hora do almoço, meu amigo Leonardo ligou com uma informação que confirmou o que eu já estava suspeitando. E aí, irmão, estava naquele lugar novo na Barra ontem à noite, e vi a Larissa lá com um cara. Estavam bem íntimos, se é que você me entende. Achei que você deveria saber. Agradeci o Leonardo e desliguei, mas não fiquei surpreso. Vê, tinha uma coisa que não tinha contado para ninguém ainda. Umas semanas atrás, estava usando o iPad da Larissa para procurar uma receita, e as mensagens de texto apareceram na tela. Acontece que quando você compartilha um ID da Apple, tudo sincroniza, incluindo notificações de aplicativos de relacionamento. Ela tinha estado ativa em 3 aplicativos diferentes nos últimos 3 meses, até nossa festa de noivado. Tinha navegado conversas suficientes para ver o padrão. Estava fazendo compras, mantendo as opções abertas enquanto me mantinha como rede de segurança. O cara que o Leonardo viu com ela provavelmente era o Vinícius, baseado nas mensagens que tinha visto. Cara jovem com um emprego decente e um carro, parecia ansioso para agradar, provavelmente não fazia ideia de que estava sendo testado como meu substituto. O que é bonito de ser analista financeiro é que você aprende a olhar os dados objetivamente, sem deixar as emoções atrapalharem seu julgamento. E os dados eram cristalinos. A Larissa não tinha tido dúvidas sobre o casamento. Tinha ficado gananciosa. Queria ver se conseguia uma melhoria enquanto mantinha todos os benefícios financeiros que eu proporcionava como plano reserva. A reação da família dela provou que todos estavam envolvidos, consciente ou inconscientemente. Tinham construído suas expectativas em torno da minha generosidade, e agora que o poço tinha secado, estavam se esforçando para me envergonhar de volta ao cumprimento. Mas isso é o que eles não entendiam sobre mim. Não respondo bem à manipulação. Nunca respondi. E uma vez que vejo o jogo sendo jogado, não só paro de jogar, viro o tabuleiro. Meu celular ainda vibrava com mensagens cada vez mais desesperadas da Larissa. A última dizia: Felipe, por favor. A gente pode conversar? Estou com medo. Pela primeira vez desde que tudo isso começou, realmente senti alguma coisa. Não amor, não raiva, mas algo mais frio. Decepção, talvez. Ou clareza. Digitei de volta. Você queria espaço para avaliar. Pega todo o espaço que precisar. Depois desliguei meu celular e voltei ao trabalho. A quinta-feira de manhã trouxe o confronto que eu estava esperando, embora não exatamente da maneira que tinha imaginado que aconteceria. Estava voltando da minha reunião de almoço quando a vi no lobby do meu prédio comercial. A Larissa estava sentada numa daquelas cadeiras modernas perto dos elevadores, e estava péssima. Muito péssima. O cabelo sem lavar e preso num rabo de cavalo bagunçado, vestindo a mesma roupa que tinha visto ela usar 2 dias atrás, e a maquiagem borrada como se tivesse estado chorando. Quando me viu, pulou da cadeira e praticamente correu até mim. Felipe, por favor, a gente precisa conversar. Só 20 minutos. É só isso que estou pedindo. O segurança estava nos observando, provavelmente se perguntando se precisava intervir, então acenei em direção à cafeteria do outro lado da rua. Caminhamos em silêncio, e eu conseguia sentir o desespero irradiando dela como calor. Assim que sentamos, ela imediatamente se jogou nesse discurso ensaiado sobre como tinha cometido um erro, como estava confusa e assustada sobre o casamento, como queria resolver as coisas. Deixei ela falar por uns 5 minutos antes de interromper. Larissa, para. Sei sobre os aplicativos de relacionamento. O rosto dela ficou branco. Tipo, completamente sem cor. Felipe, posso explicar? 3 meses, Larissa. Você esteve ativa em aplicativos de relacionamento por 3 meses. Enquanto estávamos noivos. Enquanto estávamos planejando nosso casamento. Começou a chorar então, esses soluços grandes e dramáticos que provavelmente teriam funcionado comigo 1 ano atrás. Não era sério, Felipe. Não estava encontrando ninguém. Estava só olhando. Você estava fazendo compras, disse. E toda essa coisa de avaliação? Foi ideia da Bianca, né? A maneira como os ombros dela despencaram me disse tudo o que precisava saber. Ela disse que ia balançar as coisas. Que ia fazer você lutar por mim. Mostrar o quanto você realmente se importava comigo. Quase ri.
Deixa eu entender direito. Você e sua amiga bolaram um esquema para colocar nosso relacionamento inteiro em julgamento, enquanto secretamente fazia a audição do meu substituto, e agora está surpresa que não estou participando. Não era para ser assim, sussurrou. Era para eu voltar e você era para. Era para eu implorar. Era para eu prometer o mundo e provar que não conseguia viver sem você. E aí você graciosamente decidiria que eu valia a pena manter por perto. Ela assentiu, ainda chorando. Felipe, percebo como sou estúpido agora, mas eu te amo. Quero me casar com você. A gente não pode simplesmente esquecer que isso aconteceu? Enfiei a mão no bolso do paletó e tirei o envelope que estava carregando desde ontem. Isso é uma notificação de despejo de 30 dias. Você precisa estar fora do meu apartamento até o fim do mês. O queixo dela caiu. Felipe, não pode estar falando sério. Onde que eu vou? Esse não é mais meu problema, Larissa. Você queria avaliar se eu valho sua vida. Bom, fiz minha própria avaliação, e decidi que você não vale a minha. Me levantei e me afastei, deixando ela sentada lá com a notificação de despejo nas mãos. Não olhei para trás, mas conseguia escutar ela gritando meu nome da cafeteria. O resto da quinta foi um circo. Meu celular explodindo com mensagens da família dela, todas variações de como você pôde fazer isso com ela, e ela é família, Felipe. Mas a mais reveladora veio do Gustavo. Ela está tirando as coisas dela hoje à noite. Espero que você esteja feliz. Lá pelas 7 da noite, observei da minha janela enquanto a Larissa e a Bianca faziam viagem após viagem do meu prédio para o carro da Bianca, carregando caixas e malas. Era caótico e apressado, como se ela estivesse fugindo de um desastre natural. Minha vizinha Dona Cida se aproximou para perguntar se estava tudo bem, e contei que tínhamos terminado. Ah, meu filho disse, sinto muito, mas honestamente? Aquela menina nunca pareceu grata por nada que você fazia por ela. Da boca de vizinhas de 70 anos, né? Na sexta de manhã, estava me arrumando para o trabalho quando escutei uma comoção no corredor. Pela minha portinha mágica, conseguia ver a Larissa, o Gustavo e a Marlene lutando com caixas e um carrinho. Tinha um caminhão de mudança estacionado em fila dupla lá fora, e estavam tentando mover tudo de volta. Abri a porta e o Gustavo imediatamente ficou agressivo. Felipe, só deixa a gente mover as coisas dela de volta. Ela não tem onde ficar. Ela não pode se mudar e depois se mudar de volta, disse calmamente. Não é assim que notificações de despejo funcionam. Ela tem 30 dias desde ontem para encontrar um lugar novo. Isso é loucura, a Marlene se meteu. Felipe, ela é sua noiva. Não, não é. Ela é minha ex-noiva que decidiu que precisava avaliar se eu valia o tempo dela. Bom, a avaliação acabou. A melhor parte de tudo isso? Descobri depois pelo Leonardo, que soube pela namorada dele, que soube pela Bianca, que o encontro da Larissa com o Vinícius na quarta noite tinha sido um desastre completo. Aparentemente, quando a conta chegou no jantar, o Vinícius tinha sugerido que dividissem. A Larissa tinha ficado sentada em choque porque literalmente não sabia como responder. Tinha se acostumado tanto comigo pagando tudo que o conceito de rachar a conta era estranho para ela. Quando tentou explicar que não tinha dinheiro, o Vinícius ficou desconfiado e começou a fazer perguntas. Assim que descobriu que ela estava basicamente testando ele como substituto para o noivo financeiramente estável, pagou a parte dele da conta e foi embora. Sem segundo encontro. Sem plano reserva. Sem substituto do Felipe esperando nas asas. Soube depois que o Vinícius tinha ligado para o amigo e falado algo como: cara, acabei de desviar da maior bala da minha vida. Essa mulher é completamente pirada. Na sexta tarde, a Larissa estava oficialmente sem casa e solteira, com cartões de crédito estourados e um trabalho que mal cobria a prestação do carro. A mulher que tinha precisado de um mês para decidir se eu valia comprometer a vida dela tinha perdido tudo em menos de uma semana. E a parte doida? Não sentia absolutamente nada. Sem culpa, sem arrependimento, sem segunda opinião. Só alívio de finalmente ter visto a situação claramente. O ato final de todo esse drama se desenrolou exatamente uma semana depois, e foi tanto patético quanto revelador de maneiras que não tinha esperado. Estava voltando da academia numa quinta noite quando encontrei a Larissa esperando na entrada do meu prédio.
Mas essa não era a mulher desalinhada e desesperada que tinha visto na semana anterior. Ela claramente tinha se esforçado na aparência, cabelo arrumado, maquiagem perfeita, usando aquele vestido azul que eu sempre elogiava. Parecia a mulher por quem tinha me apaixonado 5 anos atrás, e conseguia perceber que esse era exatamente o ponto. Felipe, por favor. Só me escuta. 5 minutos. Contra meu melhor julgamento, deixei ela entrar no lobby. Sentamos nas mesmas cadeiras onde ela tinha me emboscado no meu prédio comercial, e ela se jogou no que obviamente era um discurso cuidadosamente preparado. Estive pensando muito essa semana, e percebo que cometi o maior erro da minha vida. Quero consertar isso. Vou fazer terapia. Vou arrumar um segundo emprego. Vou cortar minha família se for o que for preciso. Felipe, eu te amo, e quero me casar com você. Foi uma boa atuação, reconheço. Mas tinha aprendido a olhar além da superfície. Larissa, por que você quer se casar comigo? Porque eu te amo, obviamente. Não, quer dizer de verdade. O que especificamente sobre mim faz você querer passar sua vida comigo? Ela hesitou por um segundo, depois me deu essa resposta genérica sobre como eu era gentil e estável e tínhamos história juntos. Então apertei mais. Se eu perdesse meu emprego amanhã e tivesse que me mudar de volta para a casa dos meus pais, você ainda quereria se casar comigo? O silêncio se estendeu por quase 1 minuto. Finalmente, disse, Felipe, isso não é justo. Esse não é um cenário realista. É uma pergunta simples, Larissa. Se eu não pudesse te prover financeiramente, você ainda quereria ficar comigo? Felipe, não posso me dar ao luxo de morar em Salvador sozinha. Só o aluguel levaria meu salário inteiro, e ainda tenho meus cartões de crédito para pagar. Preciso. Ela parou, percebendo o que tinha acabado de admitir. Precisa do quê, Larissa? Preciso de estabilidade. Preciso de segurança. Felipe, você sabe que nunca fui boa com dinheiro. E aí estava. A verdade, finalmente. Larissa, deixa eu te falar uma coisa que pode te ajudar a entender o que realmente aconteceu aqui. Você não me perdeu essa semana. Me perdeu 3 meses atrás quando baixou esses aplicativos de relacionamento e começou a fazer compras pelo meu substituto. Essa semana, você só perdeu seu financiamento. O rosto dela desmoronou. Felipe, isso não é verdade. Eu te amo sim. Talvez me ame, do seu jeito. Mas o que você ama sobre mim não sou eu. É o que eu proporciono. O apartamento, o plano de saúde, os cartões de crédito, a rede de segurança. Você ama minha estabilidade mais do que ama minha companhia. Ela tentou alguns outros ângulos depois disso. Podia ficar no apartamento até encontrar seu próprio lugar? Não. Eu seria avalista de um apartamento para ela? Absolutamente não. Podia emprestar um dinheiro para ela se reerguer? Nem em sonho. Cada rejeição a atingiu como um golpe físico, e observei ela passar por raiva, negociação, e finalmente desespero. Felipe, por favor. Estou implorando. Não tenho para onde ir. Você tem sua família. Tem seu trabalho. Tem os mesmos recursos que qualquer outro adulto tem para resolver a vida. Mas não consigo fazer isso sozinha. Então provavelmente deveria ter pensado nisso antes de decidir avaliar se eu valia seu tempo. Essa foi a última conversa que tivemos cara a cara. Mas não foi o fim da história. Cerca de uma semana depois, a Larissa lançou o que só posso descrever como uma campanha de difamação nas redes sociais. Posts no Facebook sobre violência financeira, stories no Instagram sobre como homens usam dinheiro para controlar mulheres, tweets sobre relacionamentos tóxicos. Se pintou como vítima de um parceiro manipulador que tinha aprendido financeiramente e depois abandonado quando tentou se defender. Na verdade foi bastante inteligente a maneira como apresentou. Nunca mencionou os aplicativos de relacionamento ou o período de avaliação ou o fato de que tinha estado vivendo da minha renda por anos enquanto contribuía com quase nada. Só a pobre Larissa, lutando para escapar de um relacionamento abusivo com um homem controlador que tinha cortado seu acesso ao dinheiro por despeito. Por umas 48 horas, funcionou. Conseguiu simpatia de amigos em comum, comentários de apoio de gente que não conhecia a história toda, até algumas ofertas de ajuda de estranhos que acreditaram na narrativa dela. Aí minha irmã Carolina se envolveu.
A Carolina é advogada, e não brinca quando alguém vem atrás da família dela. Tinha estado acompanhando os posts da Larissa com irritação crescente, e finalmente teve o suficiente. A Carolina fez seu próprio post no Facebook, e foi cirúrgico. Incluiu prints dos perfis de relacionamento da Larissa dos últimos 3 meses. Prints de mensagens de texto onde a Larissa tinha se gabado para a Bianca sobre como era fácil conseguir que eu pagasse as coisas. Prints de extratos bancários mostrando os milhares de reais que tinha gastado apoiando alguém que estava ativamente procurando meu substituto. Apresentou a cronologia metodicamente, os meses de atividade em aplicativos de relacionamento, o esquema de avaliação, a luta desesperada quando o dinheiro foi cortado. E depois terminou com essa linha que simplesmente destruiu toda a narrativa da Larissa: isso não é violência financeira. Isso é independência financeira. Todo adulto deveria experimentar. O post viralizou no nosso círculo social. A história lacrimosa da Larissa desmoronou da noite para o dia enquanto as pessoas começaram a fazer perguntas que ela não conseguia responder. Por que tinha estado em aplicativos de relacionamento enquanto estava noiva? Por que não tinha simplesmente terminado com o Felipe em vez de colocá-lo em julgamento? Como exatamente era abuso alguém parar de pagar suas contas quando não estavam mais juntos? A simpatia evaporou, e a Larissa deletou todas suas contas de rede social em uma semana. 3 semanas depois da nossa conversa final, esbarrei com o Leonardo no nosso café usual, e ele me atualizou sobre as consequências. A Larissa estava morando com a mãe Marlene num apartamento apertado em Lauro de Freitas, fazendo hora extra na loja para ajudar a cobrir as contas da Marlene já que não podia mais depender das visitas familiares financiadas pelo Felipe. O Gustavo tinha parado de falar com ela depois que pediu dinheiro emprestado, e a Bianca tinha se afastado quando percebeu que o esquema de manipulação tinha saído pela culatra espetacularmente. Enquanto isso, eu estava melhor do que tinha estado em anos. Tinha começado a ir à academia regularmente, algo que tinha deixado de lado durante o relacionamento porque a Larissa sempre queria fazer outras coisas nos fins de semana. Tinha conhecido alguém lá, na verdade, a Carolina, uma enfermeira que insistia em pagar o próprio café quando saíamos, que tinha seu próprio lugar e seu próprio carro e sua própria vida que não precisava do meu apoio financeiro para funcionar. Tínhamos saído 4 vezes, e cada vez ela tinha pagado sua parte ou coberto a conta inteira. Era refrescante de uma maneira que não tinha percebido que estava sentindo falta. Mas mais que o novo relacionamento, mais que o dinheiro extra na minha conta todo mês, o que tinha ganhado era clareza sobre o que realmente queria numa parceira. Queria alguém que me visse como pessoa, não como provedor. Alguém que contribuísse para nossa vida juntos em vez de só consumir dela. Alguém que me respeitasse o suficiente para ser honesta sobre seus sentimentos em vez de jogar jogos de manipulação. Toda a experiência me ensinou que amor sem respeito realmente não é amor. É só conveniência vestida de linguagem romântica. A Larissa tinha sido conveniente para mim também, do jeito dela. Era mais fácil pagar por tudo do que lidar com o drama de dividir despesas. Mas conveniência não é base para um casamento. Respeito é confiança, é parceria, é. Nunca vi a Larissa de novo depois daquela noite no lobby do meu prédio, e nunca quis ver. Ela tinha me mostrado exatamente quem era e o que eu significava para ela, e finalmente tinha escutado. Às vezes a melhor coisa que alguém pode fazer por você é te dar permissão para vê-los claramente. O período de avaliação da Larissa tinha feito exatamente isso, só que não da maneira que tinha pretendido.